conosco hoje o secretário de Administração e Gestão de Pessoas de Itajaí, Jefferson Espíndola. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Olá, Elis, obrigado pelo convite. Olá a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui, para a gente poder falar um pouco sobre a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Obrigada por dar esse tempo aqui para a gente, para conversar, para informar o público sobre tudo que está acontecendo, né? Às vezes as pessoas podem achar assim, a Secretaria de Administração vai cuidar só da parte interna, né? O que eu quero saber de pessoal e tal, mas isso impacta diretamente na vida das pessoas, porque o servidor público está ali na ponta, está atendendo a população, né? Exatamente, eu sempre digo, Elis, que a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas é o coração ali do nosso paço municipal, sabe? Porque tudo acaba passando por ali. Todas as secretarias, de alguma forma, elas são atendidas pela administração, seja quando alguém é nomeado ou até mesmo na exoneração, acaba as pessoas passando por ali, né? Então, a gente acaba não lidando diretamente com o público, né, com a população, mas a gente atende o professor, atende o médico, atende o assistente social, as pessoas que vão estar lá conversando com o cidadão na ponta, né? Exatamente. Então, a gente faz esse elo, vamos assim dizer, com o servidor e a população. Entre os dois, e é necessário também que tenham ações para esse ponto de colocar assim público interno, que também são cidadãos da cidade. Mas antes da gente entrar especificamente nessa parte de gestão de pessoal, eu queria saber de você, posso te chamar de você? Claro, com certeza. Queria saber de você, assim, a tua primeira experiência no setor público, né, é agora como secretário de Administração e Gestão de Pessoas. Como é que foi para você, assim, saindo da iniciativa privada, ter esse primeiro contato? Não traumatizou, não, né? Não traumatizou. É um mundo diferente. Está sendo uma experiência muito positiva. É muito aprendizado, né? A gente vem de a forma diferente de se trabalhar. Então, a gente tenta trazer um pouco daquilo que a gente tem no privado para o público, né? Acredito que também estou aprendendo muito no público para também aplicar no privado. Mas acho que está sendo uma troca de experiência muito bacana. É uma novidade, é um mundo completamente diferente, até um pouco diferente do que a gente acha quando está de fora, né? A gente acha que às vezes as coisas são um pouco mais fáceis, mas não são. Algumas coisas são bem mais difíceis e tem o porquê de serem dessa forma, mais burocráticas, vamos assim dizer. E alguns processos realmente têm de ser mais burocráticos, porque a gente está lidando com dinheiro público. Então, realmente tem que ser dessa forma. Mas algumas coisas a gente vê que a gente pode, quem sabe, melhorar o processo de alguma forma, continuando com aquela responsabilidade que tem que se ter, né, com o bem público. E nisso a gente pode, inclusive, já entrar nos nossos temas, né, que é essa questão, por exemplo, que a gente trouxe agora, esse edital de doações de bens inservíveis. Uma reclamação, não posso dizer uma reclamação, né, constante dos outros secretários que passaram por aqui esse ano, dessa nova gestão, já desde o início do ano, março, abril, todos se queixaram, digamos assim, da mesma coisa. Eles chegaram nas suas respectivas secretarias e encontraram a estrutura muito ruim, né? A estrutura defasada, enfim. Eu vi aqui que vocês fizeram, nesse primeiro momento, esse levantamento todo dos itens que estavam ali parados em algum lugar. O que esse item está fazendo aqui? O que essa cadeira? Por que essa mesa não está servindo? Foi isso que vocês fizeram? Tiveram essa preocupação? A gente já ouviu na transição, né, que existia um galpão dos bens inservíveis do município, onde as coisas ficavam guardadas lá. Então, mesas, cadeiras, um televisor que não funciona mais, uma geladeira que não funciona mais, tudo era levado para esse galpão, onde a administração tinha uma chave, a educação outra e a saúde outra. E como é que funcionava? A pessoa abria a porta e colocava lá para dentro, né? Pelo menos esse é o discurso que a gente teve do início. A gente não chegou a visitar na transição esse espaço. Então, a gente preparou no início da gestão, o que a gente fez? Vamos lá olhar esse espaço. E quando a gente chegou lá, a gente se assustou muito com o que a gente viu. Porque, literalmente, os móveis estavam por cima do outro, jogados, de qualquer forma. Eles não estavam só guardados lá, eles tinham lá como se fosse Exato, um lixão. Um lixão. Vamos descartar e depois ver o que a gente faz. E o que a gente fez no primeiro momento? A gente tem que saber daqui o que é bom e o que é ruim. E no início da gestão, como você bem falou, os secretários também encontraram cada um a sua secretaria de alguma forma. E, de repente, começou a vir alguns pedidos para a gente. Tem uma mesa, tem uma cadeira, tem um armário. A gente, tem bastante coisa lá. O que será que é bom e o que não é?
que será que ainda dá para aproveitar, Exato. limpar, consertar? Exato. Então, o que a gente fez? A gente pegou um servidor, colocamos lá, antes não ficava ninguém. Então, ele está todo dia lá, o expediente dele é lá das 13 às 19, ele fica lá, ele recepciona tudo que chega. Né? As secretarias que nos perguntam... Cataloga tudo, repassa patrimônio, tem a placa do patrimônio, então faz todo esse controle lá, faz a gestão. Então, a gente inicialmente separou. Bom, vamos separar primeiro o que pode ser usado. Desses, a gente separou 500 itens aproximadamente, que já retornaram para as secretarias. Uma mesa, uma cadeira, a maioria móveis. Os elétricos que estão lá, realmente, a maioria já não tem mais serventia, estão danificados, né? Mas tudo que poderia voltar, retornaram. 500 itens. Ou seja, aquilo que daria realmente muito mais mão de obra e um custo desnecessário por estar obsoleto, não foi aproveitado. Não foi aproveitado. Mas aquilo que poderia ter algum conserto, uma cadeira quebrada, uma mesa que estava lascada... Isso. Aí o que a gente fez? A gente foi para o edital de doação. Foi uma lei aprovada aqui pela nossa Câmara na última legislatura, em 2024. Uma lei muito bacana que destina esses itens às entidades do município. Então é algo que às vezes o município não vai usar, por exemplo, está quebrado, alguma coisa nesse sentido, mas as entidades vão, porque a entidade consegue, quem sabe, reformar, melhorar e usar lá na sua entidade. Então... às vezes mesmo um computador, por exemplo, né, eu já tive a graça de ter aqui na mesa o pessoal da reciclagem, da Reciclavague, que faz um trabalho muito bom reaproveitando todo esse material, gerando renda com isso, né? Isso. Então, o que a gente fez? Usamos uma parte da secretaria, fizemos o edital agora de doação, né? E nesse primeiro momento, o que a gente colocou mais? Foi móveis mesmo, porque é questão de espaço. Se você for ao nosso galpão hoje, Elisa, você vai ver que uma parte ainda não está organizada, por questão de espaço logístico mesmo, não tem como separar aquilo. Então, a gente precisa retirar esses itens da doação. A gente já está preparando o edital para o leilão daquilo que realmente é sucata, que realmente não pode ser utilizado, não pode ser doado, né, junto com alguns veículos do município que também serão leiloados, que estavam também parados já, danificados, sem uso. Então, a gente vai fazer esse edital do leilão. Então, o que fizemos? São 3 partes. Mandamos para a secretaria que poderia ser utilizado, doaremos o que pode ser doado e vamos leiloar o que deve ser leiloado. O que for sucata mesmo. Exatamente. E aí vamos começar um novo trabalho, porque assim, o que acontece? Como a gente está lotado e as secretarias estão participando de reformas, melhorando seu mobiliário, o pessoal já quer mandar mais móveis para lá, já tem? Então a gente acredita que saindo a doação e o leilão, novamente o galpão vai encher novamente. Só que agora é de uma forma, o que chegou? Chegou a cadeira? Tá boa? Coloca aqui. Desce em algum lugar. Não organizado. Está? Exatamente. Tira o patrimônio, passa o patrimônio da baixa nesse bem. Então, fazendo o processo como tem que ser feito. E no caso, assim, por exemplo, as entidades que queiram, elas têm até o dia 5 para se inscreverem lá para poder participar. Como é que elas têm acesso a dizer assim, eu quero participar desse lote aqui me interessa, esse outro aqui não me interessa, por exemplo? Como é que é feito isso? A gente fez nesse momento 168 lotes, salvo engano, onde está descrito lá. São 5 mesas, 10 cadeiras, 10 mesas, 5... A gente fez lotes variados, para não fazer 50 mesas e 200 cadeiras. Quem sabe uma entidade não precisa disso, mas fica mais rateado, vamos assim dizer, mais diluído, cada uma possa utilizar um pouco desses itens, né? Então, ela pegando o edital, está disponível lá na aba chamamentos, no site do município, vai estar descrito todos os editais, todos os lotes, lote 1, lote 2, lote 3. Então, a entidade, ela pega aquilo ali, ela preenche toda a documentação que pede no edital, escreve o lote que ela quer e entrega lá na nossa Secretaria do Governo, né, no setor de parcerias, e no dia 9 vão ser abertos os envelopes. Então, vamos supor que mais de uma entidade escolha o lote 10. Aí vai ser feito um sorteio para ver qual entidade fica com aquele lote. Certo, essa era até uma pergunta que eu tinha, né? E assim, essa questão, por exemplo, assim, digamos que ele está lá, ele pegou um lote com mesas, cadeiras e armários e tal. Mas tem alguma que está com algum quebradinho, um lascado e tal. É incumbência da entidade que recebeu fazer esse conserto. Exatamente. A gente abriu para vistoria, né? Todos esses lotes ficaram disponíveis para vistoria lá no galpão, para o pessoal ir lá e olhar da forma que está. Então, a doação é da forma que está. A gente não pode consertar e também não podemos receber novamente após a aprovação do edital. Quanto vocês estimam que tenham, primeiro, quanto tenha sido empenhado, gasto, né, investido nessas reformas daquilo que podia ser reformado,
E qual foi a economia advinda disso? O valor monetário disso é difícil calcular. Quando a gente está falando de bens, vamos usar exemplo essa TV. Essa TV tem um valor quando foi comprada. R$1.000, vamos dar um exemplo aqui. Isso se usou por 10 anos, está estragado e vai para um depósito. Não consegue mensurar o valor disso real, né? Então tem muitas coisas nesse sentido. Mas acho que a maior questão desse processo, Elis, é o reaproveitamento. É o reaproveitamento e o respeito ao bem público. Não é porque aquilo que essa TV não precisa mais que eu vou jogar lá no depósito. Posso passar para a Recicla Vale, que pode fazer um trabalho legal, como você citou, né? Nessa questão. Então, acho que não é nem a questão monetária. O que a gente tem é o valor do galpão, queria ser pago ou não, porque precisa de um espaço para isso, e um servidor para ficar lá cuidando. Então, mais do que a questão monetária de quanto a gente economizou, é de como a gente está tratando o bem, a gestão que a gente está fazendo dos inservíveis do município. Isso é bem interessante, isso que você acabou de colocar, Jefferson. E agora eu acho que já dá para a gente entrar em outro ponto. Um item até que foi várias vezes discutido aqui na Câmara ao longo da gestão anterior e desde que eu estou aqui em Itajaí tem esse problema, digamos assim, que é o almoxarifado central. Agora realmente está centralizado? Hoje, lá que é o nosso CIAD, né, o Centro Integrado de Abastecimento e Distribuição do município, ele foi terceirizado, né? Porém, havia uma discussão na última gestão que a Secretaria de Saúde não estava lá. A Secretaria de Saúde ela foi para lá no final da gestão, somente em dezembro, 100% dela. Antes disso, estava indo aos poucos, estava mais a questão de medicamentos, estava lá, salvo engano. Mas 100% da saúde foi só em dezembro da última gestão. Então, hoje, só não estão lá as fundações e a segurança pública. O restante... Isso é material mais difícil, digamos assim, de armazenar e cuidar, tem armamento... A gente não sabe nem o porquê que não estavam lá, vamos assim, tem questão de armamento, porém as empresas também são preparadas para isso. Tudo vai do termo de licitação que você faz, né? Então, por exemplo, hoje, lá no CIAD, tem um espaço para medicamentos que conta com espaço de medicamentos de alto custo, que é tão... Claro, com uma arma de fogo, a questão de segurança pública, ela tem mas outro cuidado. Em questão de valor agregado... valor agregado também. E tem lá um espaço, se você for lá ver, é um espaço que ele é gradeado, separado dos medicamentos e fica uma farmacêutica lá dentro. Então não entra mais ninguém lá. Aquela farmacêutica, ela tem a chave, ela é responsável por entrar lá, pegar esse medicamento e entregar para o funcionário dessa empresa que vai levar até a secretaria, até a UPA, enfim, até o lugar que está precisando daquele medicamento. Então, existe um controle muito grande em cima disso pela empresa, porque a empresa também é responsável por isso. Então, vamos dar um exemplo aqui de um paracetamol. Então, supomos que ela tem que ter 100 caixas de paracetamol. E vamos lá fazer qualquer tipo de levantamento que a saúde vai fazer e só tem 90, faltam 10. A empresa é responsável por esses 10. Então, se tem um controle de estoque mais efetivo desse sentido, sabe? Então, hoje sim. Tirando segurança, as fundações estão todas lá, estão todas operando lá. É uma questão que a gente está vendo que precisa melhorar, porque quando aquela licitação foi feita em 2019, era para atender em torno de 180 endereços, vamos assim dizer. Unidades de saúde, escolas e tal. E hoje o município conta com quase 300. Você quer dizer a distribuição, mas não o recebimento e a guarda. A recebimento e a guarda é com eles, sempre foi. Também, sempre foi. Porém, hoje eles têm mais unidades para atender do que tinham. Né? Então, hoje a gente está analisando sim a possibilidade de fazer um novo termo de referência, uma nova licitação, ampliando para toda a situação porque isso acaba afetando, às vezes, material escolar que não chega, ou uma questão de algum medicamento que não chega, porém nós, como Secretaria de Administração, a gente auxilia nisso. Na semana passada, a gente estava auxiliando a educação na entrega das folhas A4 que chegaram, estavam em falta nas escolas, e a gente pegou nossa equipe junto com uma terceirizada e efetuamos a entrega nas escolas para atender a demanda que as professoras pediam. Né? Então, e tem muita coisa que está chegando, porque a gente pegou o almoxarifado central, ele estava não vazio, mas com bastante espaço, vamos assim dizer, porque muitas licitações foram feitas. A doutora Milene passou por aqui contigo, né? Então, ela deve ter falado para você que faltava muito medicamento, faltava muitas coisas para a saúde. E tudo isso foi chegando e foi represando, e a empresa tem que se organizando. Às vezes perderam um prazo para fazer a licitação e aí atrasa toda essa questão, acaba esvaziando o almoxarifado. E aí tem a questão da responsabilidade, como eu te passei, um exemplo que eles nos deram, quando a gente fez uma visita técnica até com os secretários, com o prefeito logo no início da gestão, de uma entrega de TNT que eles receberam lá. E essa empresa ela faz a conferência por amostragem
por exemplo, metragem do TNT. Um rolo TNT tinha que ter 100 metros. Eles pegaram alguns rolos para conferir quantos metros tinham. E o que eles pegaram, nenhum deles tinha 100 metros. Tinha 80, tinha 90, tinha 70. O que se faz? Se devolve toda a carga, né? Então, hoje, quando chega lá, não é simplesmente pegar uma nota fiscal, eles dizem, entrega aqui, bota as 10 caixas aqui, depois eu vou ver. Não. Existe um agendamento para entrega do veículo, a empresa recepciona, ela confere, por exemplo, se a folha A4 que chegou é da gramatura que se pediu, se realmente é 100% celulose, enfim, com toda aquela descrição que a gente tem lá na licitação, então o pessoal confere lá também. Isso era uma coisa que até vai dar pano para manga no próximo bloco, que a gente ainda tem mais questões sobre isso, de como se dá esse controle, essa fiscalização dos produtos que chegam e que saem do SIAD, é isso? SIAD, isso. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui nesse Câmara Aberta que hoje entrevisto o secretário de Administração e Gestão de Pessoas de Itajaí, o Jefferson Espíndola. Jefferson, a gente terminou o primeiro bloco falando, né, de como é que se dá todo esse procedimento, que não deve ser nada fácil, de controle de estoque aqui em Itajaí, lá dentro do SIAD. Até no intervalo agora foi comentado aqui, né, que tinha gente na administração, seja por desconhecimento ou comprando errado, comprando além do que deveria ou não comprando aquilo que necessitava, o que acaba dando furos no estoque. Como é que está sendo resolvido isso? Isso a gente fez agora, há poucos meses, uma reunião com todos os compradores do município, na Secretaria de Gestão de Pessoas, junto com a empresa que administra o espaço, porque ela oferece hoje um suporte, o sistema dá para auxiliar nisso, né? Então, por exemplo, você como servidora hoje, você pode entrar no portal e vai aparecer para ti, por exemplo, os produtos que estão para vencer, os produtos que estão há muito tempo parados no estoque, os produtos que estão acabando. Então, vamos lá, a gente colocou lá, usar o paracetamol de novo de exemplo aqui, que quando chega a 100, paracetamol ele avisa, né? Tá acabando, tem que comprar. Sim, você pode colocar um gatilho, um alarme para que... Exatamente. Ou tem demais esse produto. Então, você pode parametrizar, né, da forma que cada secretaria acha melhor. E quem sabe até a questão de início de governo, muitas coisas faltando, o pessoal vai comprando, vai fazendo as licitações que precisam, mas chegou um momento que a gente viu que, vamos trazer o pessoal para a mesa, vamos mostrar um pouco como é que funciona a questão do SIAD, do sistema, com a própria empresa, para dar algumas orientações. E a empresa é bem parceira nesse sentido, ela participa no dia a dia, conversa, tira as dúvidas, auxilia. Você fala a empresa que é gestora, lá do SIAD. Isso, do SIAD, que é uma empresa terceirizada, né? Então, eles acabam também auxiliando nesse processo, porque eles também têm interesse que funcione, né? Que dê tudo certo, porque eles também vão conseguir cumprir a parte deles do contrato, vamos assim dizer. Então, a gente fez essa reunião com todos os compradores do município e auxiliou no que fosse possível, né? Para que pudesse ter uma melhor gestão da compra, para não faltar, mas também não sobrar. Porque, mais uma vez, é dinheiro público envolvido. Então, se eu preciso de 500 caixas de paracetamol no mês, para que eu vou comprar, 10 mil? Então, tem que ter um estoque. Então, a empresa trabalha pela experiência dela, que ela trabalha em outros municípios, nos aponta que o estoque tem que ser em torno de 120 a 180 dias. Você deveria ter um estoque para isso, dependendo do produto. Então, um produto, medicamento, por exemplo, se trabalha com prazo maior. Algum produto que não se usa tanto, se trabalha com prazo menor. Isso, aí para a gente vem da iniciativa privada, isso é o básico que a gente tem que fazer no estoque, para não vencer, para não quebrar, para não acontecer, para não danificar. Não dá perda, para não dar perda no produto. Então, se o produto tem uma validade curta, a gente tem que preparar mais aquilo ali. Alguns produtos
se perdem, né? Então, aí, dinheiro público que, mais uma vez, é gasto. Então, a gente precisa ter esse controle, esse cuidado, e é isso que a gente está fazendo. E esse cuidado, por exemplo, assim, de fazer um treinamento, por que não dizer, né, com todos esses compradores, também está sendo o mesmo cuidado, por exemplo, com a questão da fiscalização, porque esse é um problema sério, não apenas aqui em Itajaí, mas acho que nas administrações em geral, de não se prepararem corretamente quem fiscaliza essa compra, quem vai ver lá se realmente chegou o número comprado, se era daquela qualidade. As responsabilidades divididas aí, elas estão também sendo treinadas, colocadas para o pessoal? A gente foi, logo nas primeiras semanas de gestão do governo, Elisa, a gente foi até o nosso procurador, ele nos notificou sobre esse assunto. Olha, você tem que ver quem são os fiscais de cada contrato, alguns podem ter saído, né, que houve uma troca de gestão, aí você tem que nomear alguém e você tem que passar quais são as responsabilidades dessa pessoa. Então, não é simplesmente chegar lá, Elisa, assina aqui que você vai ser fiscal do contrato do SIAD. Que, infelizmente, ainda tem muito local que é assim. Tá? Então, não é assim que a gente... Não é assim aqui na Câmara, não gente. Então, mas não é assim. Então, lá, qual a experiência, né? Não sei se a Elis tem essa experiência para cuidar desse tipo de contrato, para entender sobre logística, distribuição, pedido, compra, que é algo. Consegue auxiliar? Consigo. A gente passa quais são as responsabilidades. Está colocando seu nome ali. Então, não é simplesmente, sou fiscal do contrato. Não, as responsabilidades que você está colocando com a sua assinatura. Então, a gente, na nossa secretaria, isso foi um recado que foi passado a todos os secretários, então, entendo e penso que devam estar fazendo assim também. Mas falando da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, a gente chama o servidor, pega a assinatura e fala qualquer responsabilidade dele para aquilo ali. E se ele está apto para aquilo ou não, né? Obviamente, depois, os contratos vão sendo renovados, as mesmas pessoas acabam ficando como fiscais do contrato, mas já tive situações por exemplo, nosso diretor de logística, o Márcio, então, às vezes, quando eu vejo alguma situação, eu digo, Márcio, quem que é o fiscal do tal contrato? É o fulano, se eu quero conversar com ele. Por quê? A gente pode ver se tem alguma coisa errada ou não está. Então, a gente teve uma situação, por exemplo, do elevador do Paço, que estava sem funcionar o ano passado. Há um bom tempo, né? Ficou muito tempo, né? Ficou muito tempo. Exato, estão os três funcionando agora. E aí a licitação demorou, tem que ter um processo licitatório, a empresa tinha desistido já no ano passado, pelo menos chegamos, não tinha mais empresa para cuidar da manutenção do elevador, fizemos um novo processo licitatório, a empresa ganhou e ela tem alguns dias, então... Não lembro de cabeça, mas vamos lá, que para atender uma manutenção ela tem 5 dias perante o contrato. Passou 5 dias e não foi arrumado. Quem é o fiscal? Notificaram? Não notificaram? Não, a empresa já não arrumou ainda, mas ela já tinha mandado, estamos esperando chegar as peças e tal. Então é isso que a gente tem que analisar, porque é um dinheiro que está sendo pago no contrato, mais uma vez, dinheiro público investido, a gente tem que fiscalizar para ver se a empresa está cumprindo. Entrando agora nessa questão dos prestadores de serviço, vocês também passaram por um processo bem grande de renovações de contratos de serviços, de serviços essenciais que estavam vencendo, que já tinham vencido, que não foram renovados. Como é que está essa situação? Ainda tem alguns que a gente ainda está no processo licitatório, né, Elisa? Vamos lá. Todas as secretarias estão com essas questões, né? Então, a gente está, por exemplo, na licitação da limpeza e manutenção do Paço. A gente está fazendo essa licitação nesse momento, estamos em análise, já teve o pregão, já teve o edital, a gente está na fase de conferindo as documentações, planilhas das empresas, né? Então, por exemplo, a gente está preparando para mandar para a Secretaria de Governo da reforma externa do Paço, pintura, arrumar aquelas pastilhas que estão caindo, arrumar aquelas placas lá de ACM que caíram. Então, são processos que a gente está fazendo, porém, o nosso setor de licitações está bem sobrecarregado de muitas licitações. A gente vê e o pessoal lá, a gente vê que trabalha bastante. O pessoal lá não para também na DLC. Então, todos esses processos estão sendo enviados. Não acontece na velocidade que a gente quer, mas eu acredito que existem, quem sabe, outras demandas no município que estão correndo junto e, no momento oportuno, serão resolvidos. Mas são várias licitações nesse sentido que a nossa secretaria cuida. A questão de frota, a questão da limpeza do Paço que eu te falei, da reforma, do auditório, nosso auditório lá que não dá de usar, está inutilizável, né? Enfim... Tudo que está lá vai ser descartado. Gente, e aquele auditório, assim, porque a gente aqui da TV, né, nós temos 15 anos, e no início, logo que nós viemos para cá, a gente cobria muitas reuniões que aconteciam lá no auditório. O auditório já era, digamos assim, já não estava lá grande coisa, com iluminação, principalmente. Mas depois, hoje em dia, não dá nem para entrar?
vai ser reutilizado aquilo lá? Tem como restaurar aquele auditório? Vai ser 100% reformado. A gente está na fase final do processo agora. A gente está só finalizando a questão do telhado, que também vai ser trocado, porque não adianta eu trocar todas as poltronas e o telhado está com problema, né? Então, vai ser 100% reformado. Todas as poltronas vão ser trocadas, palco, iluminação, acústica. Tudo. Então, vai ser totalmente reformado e vai ficar um espaço muito bacana. Hoje, está servindo de outras coisas que acabam jogando lá de depósito, às vezes que não tem onde colocar, colocam lá, a gente leva para o inservível quando dá. O senhor tem noção, Jefferson, de quando se finaliza essa licitação para que inicie efetivamente essa obra, não? Nós temos muita vontade de iniciar essa obra esse ano ainda. Nós temos essa vontade, mas... Porém, entretanto, sobretudo, temos toda a fase de licitação que a gente precisa passar por ela, né? E a gente está... Mas para você ver, se você conhecer bem o auditório, tem a parte lá em cima dos... camarote, né? Seria... eu coloco onde faz as projeções. As projeções do lado tinha 2 camarotes, assim. Lá tá... É um outro problema que a gente pode abordar aqui, que é a gestão de documentos. Está sendo usado de arquivo. Que é um outro problema do município que a gente está... Não é um local nada adequado. Nada adequado. Mas em vários locais do município que tem, são caixas de arquivo, porque o nosso arquivo central está lotado, né? Então as pessoas acabaram, isso já veio, né, do ano passado para cá. Então, várias salas com vários arquivos, que não é o local adequado. Nós estamos trabalhando junto com a Fundação Genésio Miranda Lins, que é a professora Sandra, diretora da Fundação Genésio, numa nova legislação sobre a questão de documentos, porque o documento é de 98, foi criada uma comissão e de lá para cá nunca ninguém assumiu, vamos assim dizer. Foi se criado o arquivo central, levou algumas coisas para lá, o que está lá está organizado. Então hoje a parte, praticamente recursos humanos está lá, está muito bem organizado, mas não é o local adequado, como vários outros locais, vários outros documentos de várias secretarias. Então a gente está trabalhando numa sequência da lei, estamos finalizando uma minuta de lei para enviar ao gabinete, para análise do gabinete, onde a gente vai montar uma nova comissão, onde a gente vai, com essa comissão, criar uma tabela de temporalidade, que isso é importante, porque hoje o que acontece? Não tem. Mas isso é básico de qualquer arquivo. Mas não tem. Hoje no município, se tem, não encontramos ainda. E olha que a gente procurou. Porque o que a gente queria saber de início? Porque é uma outra situação. A gente pode fazer isso com servidores efetivos, comissionados, ou a gente pode terceirizar. Só que para eu ter uma ideia de orçamento para terceirizar, eu preciso saber o que eu vou guardar e quantas caixas eu tenho. Eu não consigo ter hoje. Se mensura que o município tenha 30 mil caixas arquivo. Muita coisa. Mas se dessas 30 mil, vamos supor que 15 mil pela tabela de temporalidade eu não precise mais guardar. Que eu possa digitalizar e guardar e descartar. Digitalização não é um caminho... Digitalização está no nosso rol também, junto com a lei, para colocar, porque hoje não existe também Mas daqui para frente já não tem uma forma de já começar a digitalizar tudo? O CETEC está trabalhando com isso, né? A gente está trabalhando em parceria com o CETEC nessa questão não vou nem passar, sei lá, o que já passou, né? Mas exatamente. Daqui para frente. Mas se a gente puder saber, né, Elis, o que eu já posso... Vamos dar um exemplo aqui. Administração, pega a nossa pasta. Recursos humanos. Provavelmente não vou poder jogar isso fora nunca. Ou porque a pessoa pode se aposentar, pode precisar de um documento. Alguém que está chegando hoje como servidor com 20 anos, com 25 anos, ela vai se aposentar com 75. Então, olha só, são 55 anos de história da vida dela no município que vai estar ali guardado, ela pode prestar na aposentadoria. Então, não posso. Porém, eu tenho algum documento de outra secretaria que possa ficar 2 anos, 5 anos, 6 anos, que possa ser descartado após isso. E se eu tiver hoje o processo de digitalização, quando eu gero o documento, e eu possa catalogar ele, que daqui 5 anos tal documento poderá ser descartado, eu abro um espaço na prateleira. Né? Exato. Só que a gente está trabalhando num processo... Isso dá trabalho, hein? Muito, muito trabalho. Uma boa sorte para a secretaria de vocês, vamos dá trabalho. Mas o que a gente quer, a gente sempre fala na secretaria que a gente não pensa em Itajaí para 1 ano, 2 anos. Tem que pensar em Itajaí para 30, 40, 50 anos. Não só nas ruas, não só na saúde, na educação, mas também na história do município. Né? É a estrutura do município que precisa dessa. Vou te dar um exemplo. Vai se saber se no meio dessas caixas que estão em alguma sala não tem um documento histórico do município. Né? Então... É quase um trabalho de arqueologia. A gente está cuidando, a gente está fazendo isso em parceria com a Fundação Genésio, porque eles têm arquivistas lá, né? Então tem um pessoal
que é capacitado, que é efetivo do município e sabe fazer uma reunião com a professora Sandra e com um servidor, não me recordo o nome dele agora, peço perdão, mas ele dizia, olha, alguns já passaram, mas as coisas não acontecem, mas temos que começar. Quem sabe a gente não termina esse processo, porque realmente vai demorar, mas nós temos que iniciar porque eu acho que é uma parte sensível do município, que é a questão de documento. Mais uma vez. Uma hora tem que começar a resolver, né? Tem que começar a resolver. Não é porque, mas a questão do patrimônio, ligado à nossa diretoria de patrimônio, nossa diretoria de logística, que estão nos auxiliando muito nesse processo, estava lá no galpão largado. Questão de documentos, está no galpão, não está nem no galpão isso, está espalhado em vários locais. Então, está largado também. Então, a gente precisa organizar. Para organizar, vai demorar? Vai, mas a gente tem que começar. Tem que começar. E a gente tem que terminar esse bloco aqui para poder começar um outro assunto muito importante. No próximo bloco vem aí Estatuto do Servidor Público de Itajaí. No próximo bloco, não sai daí. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no nosso Câmara Aberta, que hoje entrevista o secretário de Administração e Gestão de Pessoas de Itajaí, o Jefferson Espíndola. Jefferson, olha, a gente tem tanta pauta que eu fico assim, né? Mas uma muito importante que é o Estatuto do Servidor Público. É uma lei de 1995, já foi emendada, remendada, tremendada, tá uma coisa. E aí agora, acho que foi no mês de julho, é isso, 9 de julho, saiu um decreto do prefeito criando um grupo de trabalho que é exatamente dar uma reordenada e uma atualizada nessa legislação. No teu entendimento, qual é a importância de realmente se refazer, ver como é que está para modernizar e para melhorar tanto para o servidor efetivo quanto para o cidadão que recebe esse serviço? Bom, eu vou voltar um pouquinho no início da nossa gestão. Se eu fugir do assunto, isso me corta. Mas quando o prefeito Robson e o vice-prefeito Rubens me convidaram para estar na pasta, eles me pediram uma coisa muito importante, que era dar atenção ao servidor. A gente tem que pelo menos ouvir, conversar, para que ele sinta que a opinião dele tenha sentido, que as pessoas estão ouvindo aquilo aí, né? E que, obviamente, a gente veja aquilo que pode ser feito, o que não pode ser feito e deu o prosseguimento, né? E essa questão da gestão de pessoas, ela é muito importante, ela passa assim por diálogo, passa por conversa. E nesse início de gestão a gente teve muito isso. A gente conversou com muitos grupos de servidores que nos procuraram, em torno de 20 grupos de servidores, cada um representando a sua área, cada um com a sua dor, cada um com a sua necessidade. E a gente sempre fala, Elis, na Secretaria de Administração, que a gente tem que fazer uma análise fria. Então, infelizmente... que o recurso é escasso, né? E cada um tem o seu pedido. Então, eu não faço justiça ao teu pedido. Ah, será que merece? Será que não merece? O que acontece? Tal. Então, a gente analisa o que as pessoas pedem, vê o que a legislação nos permite. O que a legislação não permite depende do legislativo para alterar a lei. Então, fazer com que aquilo que o servidor, caso seja viável, aconteça. Então, nesse sentido, a gente veio ouvindo muito. E chegou um momento que a gente viu que cada um com o seu pedido e o prefeito atendendo cada um, eu quero isso, eu preciso disso, eu tenho que alterar ali naquilo, ia ficar um pouco complicado e quem sabe acontecesse o que a gente mais ouviu. Olha, gestões passadas, o grupo A, o grupo B foi atendido, nós não fomos. E aí no outro foi, entendeu? Então, o que a gente teve uma preocupação nessa gestão? Bom, prefeito, a gente tem 2 caminhos, ou vai atender cada grupo que veio pedir, ou vamos tentar de alguma forma fazer algo melhor, tentar reformar. Para o todo, atendendo algumas especificidades que estão com problema. Exatamente, onde acaba cada grupo trazendo. Então, todas essas discussões que a gente teve desses 20 grupos, em algum momento será levado para dentro da reforma do Estatuto.
E imagino que, como são 21 pessoas, né? São 21 nomeados, se eu não me engano. Que são 3 grupos, né? São 3 grupos. São 3 grupos onde o governo compõe com 5 pessoas, o sindicato com mais 5, e aí temos um grupo da saúde, da educação e o geral. E o geral. Né? Então, apesar de ser 21 pessoas, acaba se dividindo. Então, cada reunião, vamos assim dizer, vão participar em torno de 10 a 15 pessoas, porque as pessoas se repetem, né? Sim. Então, as do governo são as mesmas pessoas para os 3 grupos. Do sindicato já são pessoas diferentes. E assim, na verdade, até foi uma opção de fazer esses 3 subgrupos, por exemplo, porque um vai cuidar especificamente da parte legalística da coisa, que é o que diz na letra da lei, o que a lei precisa ser modernizada, melhorada, tem coisa repetida, não tem coisa repetida dentro da lei. Então, vamos estudar como é que está a lei. Agora esqueci o número da lei, gente. Mas é o Estatuto do Servidor de 2.900 e alguma coisa. Porque assim, o que acontece? Como até disse um dos procuradores... E outra parte vai cuidar só dessa coisa do plano de cargos e salários. Isso, exatamente. E a estruturação que é necessário, né, para o Estatuto do Magistério, que é completamente diferente. Como a gente falou com um dos procuradores até que participa com a gente do grupo, tem uma fala dele muito interessante. Não é porque o Estatuto é de 95 que a gente vai jogar ele para o lado e vamos... Não, a gente vai olhar, e é como a gente está fazendo, estamos olhando artigo por artigo, né? Cada parágrafo, e vendo, isso aqui atende, não atende, precisa melhorar. Não, 95 para cá muita coisa mudou, né? Então, quem sabe isso já não se usa mais. Então, enfim, a gente vai discutindo cada assunto. E é assim que a gente está fazendo, construindo, junto com o sindicato, que representa os servidores, a gente abriu esse canal de diálogo, esse canal de conversa, para que eles possam colocar a opinião dos servidores e que a gestão também coloque o que é melhor para o município. Né? O que a gente pretende com isso? Construir algo melhor para o servidor e melhor para o município. Tá, então agora eu vou te perguntar, assim, o grupo geral são 21 pessoas, né? Geralzão. Quando dá empate, porque são 10, digamos assim, 10 dos servidores gerais mesmo, mais 5 do sindicato, quando dá empate, como é que faz? Quem é o fiel da balança? Na verdade, é o governo ou é o servidor? Na verdade, toda decisão ali, ela vai em algum momento vai cair para a gestão do município avaliar cada decisão que foi tomada, né? A gente sabe. Porém, a gente sempre acredita no poder da construção, no poder do diálogo. Então, sair dali um texto que agrade todo mundo e que venha então, com consenso. Você gosta de suco de laranja e eu de limão, mas só temos aqui, vamos fazer um de morango. Então, vamos ter que convencer um outro aqui quem é que vai gostar do suco de morango. Né? Então, eu acredito nisso e essa gestão também, que a gente consegue, num consenso, dialogar, conversar. Obviamente, nem todo embate ele é tranquilo. Em alguns momentos, a gente vai, quem sabe, discutir um pouco mais, debater, mas sempre no campo da construção das ideias, para que a gente faça o melhor para o servidor e o melhor para o município. E nesse inteirinho também a construção dos cargos e salários passa também por necessidades de se ter os servidores lá na ponta atendendo o público. E a gente está passando por um processo já desde 2023 aí, tem um concurso aberto e ainda não foi todo mundo nomeado. Aí a Secretaria de Saúde diz o seguinte, não, precisa da Fazenda me dar o aval porque eu não tenho. Às vezes eu não tenho, já passou o teto, não tenho como nomear mais, mas eu preciso desse servidor lá, preciso dessa contratação. Vocês também estão intermediando essa questão, por exemplo, de ver a necessidade da mão de obra e, de repente, fazer essa escolha pelo concurso e não pela terceirização? Ou é o contrário? Vamos lá. Acho que quem sabe vai ter que voltar outro dia para abrir um pouco mais do leque, só para falar isso. Mas assim, para dar um resumo para você, claro, a gente sabe que o município precisa de mais servidores, há pessoas que estão se aposentando, há pessoas que seguem outro caminho na vida e existe a necessidade de fazer mais concursos. Porém, também tem a questão dos servidores que a gente tem, também tem que cuidar dos servidores que a gente tem. Né? Então, se a gente for entrar aqui na questão da nossa gestão de pessoas, nossa perícia médica, tudo isso, a gente vai longe. Mas a gente precisa... A gente está fazendo a questão do levantamento dos cargos e funções que precisam. Tem essa ideia de fazer um novo concurso. Quem sabe ainda esse ano a gente já quer tentar colocar esse concurso de nível geral, para todas as secretarias. Todas as secretarias, que várias secretarias têm... Estão deficiência. Precisam de mais mão de obra. Itajaí cresceu.
né? Então, o número de quadro servidor ele tende a crescer, a gente sabe disso, porém, mais uma vez, tudo com responsabilidade. Então, sim, passa pela questão orçamentária da Fazenda, passa pela análise técnica da nossa gestão de pessoas, passa pela análise técnica da Secretaria, por exemplo, de Saúde, como você mostrou, porque ela precisa de mais vagas, ela vai comprovar por que ela precisa, o número de atendimentos, ou enfim, a técnica dela disso aí, para comprovação para o governo, para que se siga todos os trâmites internos. Então, mas eu vejo que isso é um passo importante, que cada um tem que fazer a sua análise, cada secretário, né, na sua gestão, mas a gente também tem que cuidar muito dos servidores que a gente tem hoje no município, que é algo que a gente tem feito muito desde o início da gestão, e esse que vocês através dos programas. Vocês estão com vários programas para atendimento da qualidade de vida desse servidor, a saúde mental desse servidor, a saúde física. Exatamente. E também a questão dele, como ele pode melhor se aprimorar, né? A gente, quando iniciamos a perícia médica, foi um setor assim muito criticado, sabe? Quando a gente iniciou a gestão. E a gente teve um olhar para ela para entender o que ia acontecer. E na semana passada eu até escutei de uma servidora, a gente fez a segunda edição do Mentes que Lideram, que é um dos projetos voltados às diretoras das unidades de educação na biblioteca, e a servidora falou: secretária, a perícia médica sempre existiu. A gente sempre teve esses projetos de alguma forma, só que a gestão agora decidiu apoiar esses projetos. Então a gente iniciou com um projeto lá no início do ano, de pegar minha colinha para mim não esquecer, que são vários, sabe? Mas que se chamava Um Olhar Necessário. E o que era? Alguns servidores que foram movimentados ou readaptados em outro cargo, para que a gente pudesse conversar. A gente não, os psicólogos, as pessoas preparadas para isso, para os médicos. Para saber se realmente ela estava sendo readequada, adaptando. Exato. Se ela não estava... Como é que ela estava se sentindo com aquilo ali? Então, e foi um... Isso é um cuidado interessante. Foi em 2 momentos bem interessantes. Eles que o primeiro, eu e o nosso diretor de gestão de pessoas, Almir, o pessoal estava bem armado, sabe? E a gente abriu, saímos, que a gente não participa, só participam médicos, psicólogos, só o pessoal da equipe, da perícia mesmo, participa. E ali eles fizeram alguns encontros. E ao final desses encontros, o pessoal perguntou se não tinha como continuar os encontros, porque foi algo que estava fazendo bem para eles. Então esse foi um projeto piloto que a gente fez e que dali já se desdobrou no Café com Segurança, que são as pessoas que se acidentaram, né, acidente de trabalho, em poder conversar, poder entender o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, para que não ocorram também, né? A gente teve lá a saúde ocupacional em movimento, onde a perícia médica vai com agendamento até os locais para conversar, bater um papo. E tudo isso partiu do primeiro projeto que a gente teve lá no início, que se chama Papo com o Servidor. Qual foi a ideia e o que a gente vem fazendo? De abrir um canal de diálogo. Do prefeito mesmo instalar, dos secretários poderem instalar e conversar com os servidores, poder entender aquilo que eles querem, né? Um lema que a gente escolheu, né? Quantos encontros teve do Papo com o Servidor? Somente o Papo com o Servidor, a gente fez 2 encontros, um no Passo, um na Agricultura, porém esses outros que a perícia acabou desmembrando em outros projetos já foram feitos vários durante esses primeiros meses de gestão, sabe? Como o lema que a gente usou, que a gente precisa valorizar quem faz a cidade acontecer. Então, a gente precisa olhar de uma forma diferente e que eles também entendam que a gestão vem com uma proposta diferente de ouvir eles e de entender o que está acontecendo. Então, a saúde mental é o principal problema hoje de afastamentos no município. Quando o servidor está minimamente atendido, não que vai ser totalmente atendido, mas minimamente atendido, ele também se dispõe, ele trabalha melhor, quem ganha é o cidadão, né? Que falamos lá no início, né? Então, o que a gente consegue preparar melhor o servidor para que ele atenda melhor a população, seja na saúde, seja na educação, seja na assistência social, seja na segurança. Então, a gente está muito focado nesse início na educação, né? No início da gestão, a gente pretende agora desmembrar para outras secretarias. Porque é o maior falou de pagamento. É o maior local com atestados, o maior local com afastamentos, a gente precisa entender, né? Então, foi outra coisa que o prefeito nos pediu: olha, a pessoa que realmente está doente, que ela está passando por um problema, ela precisa se tratar, ela precisa de auxílio. Então, não é simplesmente a gente atender na perícia e reconhecer o atestado e mandar para casa. Não, é procurar estar mais próximo, entender se aquele servidor está melhorando, se ele precisa de mais algum auxílio. Então, é um trabalho que a gente tem feito muito próximo, né, junto com toda a equipe da perícia médica e junto com toda a equipe da nossa secretaria. Nossa, a gente já está praticamente com o nosso tempo vencido aqui, mas antes a gente teria muitos mais assuntos para falar, secretário. Eu tenho certeza que... Vamos combinar assim, uma vez por ano o senhor vem aqui, pelo menos para dizer como é que está. Tá certo. Mas antes da gente terminar, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu tenho feito para todos os outros secretários. Se, quando o senhor
deixar a pasta, qual o seu ideal? Qual a meta que o senhor tem hoje, assim, quando eu deixar a pasta, a minha meta foi ter feito o quê? A nossa meta é deixar a Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas muito melhor do que a gente recebeu. A gente precisa... Se fizer um pouquinho, já vai deixar. Já vai, né? Mas o que a gente quer, Elis, é que na questão da gestão de pessoas, é que o servidor se sinta parte e que ele não tenha receio de nenhum, como a gente acontece hoje, às vezes, de eu encontrar algum servidor, eu queria conversar com o senhor. Entre, as pessoas ficam olhando. Posso entrar? Pode. A agenda está livre, por que não te atender? Então, a gente quer, na parte de gestão de pessoas, que o servidor se sinta mais parte do município. E na questão da administração, patrimônio, logística... Organizar e que a gente possa cuidar melhor dessa gestão do município, que é dinheiro público envolvido. Né? E isso tudo a gente só faz lá com as pessoas que trabalham com a gente. A gente tem um corpo técnico lá dos efetivos e dos comissionados que vieram, que realmente abraçaram a causa, estão nos auxiliando muito, são aproximadamente 100 pessoas que estão diretamente ligadas à administração e gestão de pessoas. E é uma equipe muito competente, a gente vai com certeza chegar nesse objetivo ao final. Eu espero que sim e aguardo o senhor, não precisa esperar um ano, tá? Se tiver mais novidade, pode vir contar aqui pra gente, tá? Faz o convitezinho que a gente vem, não tem problema não. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a sua presença aqui. Obrigado. E obrigado a você também que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação, seja no canal 14, é claro, como também lá no YouTube da TV Câmara Itajaí. Há 15 anos somos Lentes para a Cidadania. E lá, não se esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, dê um like que a gente gosta também, mas principalmente faça boa e correta informação, circular. Até o próximo Câmara Aberta.